Bom dia a todos. Havendo quórum, de acordo com a Constituição, Lei Orgânica e Regimento Interno, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Os senhores podem sentar. Coloquem em apreciação a ata 34/2020. Em regime de votação, os vereadores que concordar com o mesmo permaneçam sentados. Aprovado com a ausência do vereador Cadico Labella, vereador Eduardo Longo em plenário e vereadora Eva. Peço ao assessor Gustavo que faça a leitura das matérias do expediente. Registro a presença do vereador Cadico Labella em plenário. Requerimento número 27 de 2020, de autoria da vereadora Rosane Costa, da bancada do PDT, e vereador Biramar Goulart, da bancada do Democratas. Requerimento número 28 de 2020, de autoria do vereador Eduardo Longo, da bancada do PSB. Pedido de informação número 74 de 2020. Senhor Presidente, os vereadores que este subscrevem solicitam que, após dada ciência ao plenário conforme regimento interno, seja encaminhado ao Poder Executivo, setor competente, o seguinte pedido de informação. Que seja informado quanto foi a arrecadação do Imposto Territorial Rural, ITR, no município de 30 de setembro de 2019 a 30 de setembro de 2020. Justificativa. Para fins de informar estes vereadores, considerando seu papel como fiscalizadores. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 2 de outubro de 2020, de autoria da vereadora Rosane Costa, da bancada do PDT, e vereador Biramar Goulart, da bancada do Democratas. Registra a presença do vereador Eduardo Longo em plenário. Pedido de informação número 75 de 2020. Senhor Presidente, o vereador que este subscreve solicita que, após dada ciência ao plenário conforme determinação regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, o seguinte pedido de informação. Que seja informado se esta secretaria já visitou a rua Celestino Pires Dutra, Beco Berçário, e se possuem previsão para a construção de uma mureta, contenção, no local. Justificativa. Para fins de informar este vereador, pois conforme a resposta do secretário de Obras e Transportes, através do memorando número 157 de 2020, de 6 de agosto do corrente ano, foi dito que a construção desta mureta já constava no cronograma, porém, precisavam ir até o local para visualizar o que precisava ser feito. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 2 de outubro de 2020, de autoria do vereador Adilson Seixas, da bancada do PDT. Registra a presença da vereadora Eva em plenário. Pedido de providência 44 de 2020. Senhor Presidente, os vereadores signatários deste solicitam que, após dada ciência ao plenário na forma regimental, seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, o seguinte. Que sejam tomadas as providências necessárias visando o patrulhamento da estrada de Coronel Linhares, segundo distrito. Justificativa. Em atendimento a pedido de moradores que reclamam da falta de condições de trafegabilidade, o que dificulta em muito o veículo da saúde transitar na localidade para, quando necessário, fazer o transporte de pacientes. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores, 1º de outubro de 2020, de autoria da vereadora Marisa Barreto, da bancada do Progressistas, e vereador Guto Bittencourt, da bancada do Progressistas. Pedido de providência número 45 de 2020. Senhor Vice-Presidente, os vereadores que este subscrevem solicitam que, após dada ciência ao plenário na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, o que segue. Que sejam realizados os reparos necessários na pista atlética do módulo esportivo municipal, visando a desobstrução da drenagem situada nas arquibancadas da referida. Justificativa. Tendo em vista que o dreno encontra-se obstruído devido aos excessos de resíduos, fazendo com que a água escorra sobre a pista, dificultando as práticas das atividades no local. Seguem fotos anexas. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 2 de outubro de 2020, de autoria do vereador Jonatas Rosa de Souza, da bancada do Democratas, e vereador Eduardo Longo, da bancada do PSB.
Ofício número 26 de 2020, Secretaria de Finanças. A Sua Excelência, Sr. Jonatas Rosa de Souza, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor Presidente, em atendimento aos dispositivos legais, estamos encaminhando os documentos da remessa encaminhada ao TCE Rio Grande do Sul, referente ao mês de agosto de 2020, relatório resumido da execução orçamentária e demonstrativo das despesas por função e subfunção. Estamos encaminhando também o relatório das metas de avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2020. Atenciosamente, Sávio Johnston Prestes, Prefeito. Essas foram as matérias do expediente. Passo agora então ao grande expediente. Com a palavra a vereadora Marisa Barreto. Bom dia, colegas. Para desejar uma boa semana de trabalho a todos nós e peço aqui à mesa que mande uma moção de pesar aos familiares de Elma Machado Martins, sua filha Olga, netos, todos os familiares. Muito obrigada. Um bom dia a todos. Obrigado, vereadora. Vereador Biramar. Bom dia, senhor presidente, as colegas e os colegas. Só vou me referir ao pedido de providência 44 da colega Marisa e do Luiz Augusto, referente ao patrulhamento da estrada de Coronel Linhares, que é, conforme eles citaram ali na justificativa, que o carro da saúde tem dificuldade de, às vezes, os agentes de saúde e até mesmo a técnica de enfermagem visitar o pessoal em Coronel Linhares. A dificuldade não é só do carro da saúde, é de todos os moradores que moram ali na Coronel Linhares. E o patrulhamento, olha, posso lhe dizer que quase toda semana a patrola entra lá. Só que não adianta, eles não estão fazendo o que deve ser feito, colegas. Eles ali têm que meter uma reta, arrancar aquele barro podre que tem embaixo, colocarem um cascalho mais grosso e passar o rolo para fazer a compactação do solo. Porque no momento que passa as carretas carregadas, que vem da Palma ali para Pinheiro Machado, torna tudo de novo a mesma coisa. É um borrachudo dentro do outro, vamos dizer assim. E eu sei que a dificuldade é grande. Os carros leves ali, tem gente que tem propriedade ali para o lado da Palma que sai aqui nos Pinheiros, perto dos Pinheiros, em direção à Palma, para não passar ali naquele corredor. Pois não. Nós já tínhamos até feito um pedido, né, junto Isso. com o senhor, me convidou para a gente fazer, mas agora eu recebi mais pedidos das pessoas, porque tem pessoas que têm problema de saúde. Sim. E não estão conseguindo, eles têm que irem até o Ibaré para poder vir consultar. Mas e se a pessoa não tem um carro? Se a pessoa não tem para se deslocar da Linhares até ao Ibaré? Então, assim, ó, a gente conhece bem aquele local lá. O senhor sabe, nasci lá, me criei lá, estudei naquela escola, que agora até fico muito triste que não existe mais a escola. Eu estudei lá e depois me formei e fui lecionar naquela escola. Então, eu tenho muito carinho pelaquela comunidade. E já recebi também outro pedido do Jaguari 2 também, que as pessoas dizem que não estão conseguindo entrar também. Então, assim, ó, claro que a gente sabe que choveu, mas por que não fazem bem feitas as estradas, como o senhor mesmo é conhecedor e está dizendo? O que está faltando é fazer um trabalho bem feito. Não adianta fazer e em seguida ter que ir novamente para lá fazer novamente a estrada. Então, acho que o que está faltando isso aí é o trabalho. Fazer uma coisa bem feita, não é, vereador? Concluiu, colega? Sim, muito obrigada. Realmente, se fizerem um serviço bem feito, não vai ter essas dificuldades que o pessoal está frequentando lá. E até no Rincão dos Mota e no Passo da Pedra, eles também têm dificuldade, como eles citam. O que adianta nós ter um atendimento médico de primeira qualidade no Ibaré se nós não conseguimos chegar lá? É isso que eles reclamam, não é? Eles reconhecem quanto ao andamento da parte da saúde, mas em compensação tem a outra parte que não deixa chegar até a localidade onde está a UPA, né? Então eu acho que deveria os encarregados e os CCs do senhor prefeito, que são as autoridades competentes para isso, né, fazer as correções onde for necessário.
Muito obrigado. Não sei se eu ajudei a colaborar com os colegas. Sim, vereador, muito. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereadora Eva Mesa. Vereador Guto Bittencourt. Vereadora Rosane Costa. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Vereadora Eva, vereadora Marisa, demais colegas vereadores, assessores da casa. Primeiramente, presidente, quero aqui registrar que hoje pela manhã recebemos a visita de uma servidora da Secretaria Municipal de Saúde, onde trouxe para a Câmara de Vereadores as máscaras personalizadas em virtude da prevenção do Outubro Rosa, onde cada colega recebeu uma máscara, e agora estou fazendo uso da mesma. E já peço a retirada da máscara para poder fazer o meu pronunciamento. Presidente, aqui me somo com a moção de pesar da vereadora Marisa, aos familiares da dona Elma. Aqui os nossos sentimentos, as condolências dessa casa, a Olga, as filhas, os netos, demais familiares. Tinha anotado aqui, vereadora Marisa, que bom que a senhora solicitou e eu me somo a esta moção. Presidente, gostaria de fazer um registro. Hoje, segunda-feira, 5 de outubro, sessão plenária ordinária. Fazer um registro aos colegas vereadores, às pessoas que nos acompanham através da live. Registrar aqui, vereadora Eva, com muita satisfação, que recebemos tempinho atrás, mas eu não tinha ainda feito registro publicamente aqui no plenário, que as nossas contas do nosso mandato de 2017, quando presidimos a casa, e aqui consta, eu disse a vereadora Eva, porque consta o nome dela e o meu, mas aqui eu agradeço também aos demais colegas que fizeram parte da nossa chapa e a todos os colegas que, de uma maneira ou de outra, contribuíram para que as nossas contas fossem aprovadas. Então, recebemos o parecer favorável e também graças à nossa contabilista, que é uma profissional de mão cheia, nós, vereadora Eva, e a nossa equipe, estamos com as contas aprovadas no ano em que presidimos esta casa. Preciso também registrar aqui, presidente, o trabalho que desenvolvemos desde o primeiro dia em que assumimos uma vaga no Poder Legislativo, nesta legislatura, e sempre publiquei nas redes sociais, sempre fiz questão de publicar o que fiz, de publicar o que participei, de publicar o que fiscalizei, os pleitos recebidos pela comunidade encaminhados até o Executivo, ou, em outras maneiras, encaminhamos a outros setores, a outros órgãos, fazendo o papel da Câmara como intermediadora, que temos também esta função. Desde que assumimos uma cadeira no Poder Legislativo, sempre tivemos a mesma postura de trabalho. Não mudamos em nada, isso podemos afirmar. Sempre segui a mesma linha. Os meios eletrônicos, redes sociais, Facebook, Instagram, são meios de divulgarmos o nosso trabalho, são meios que usamos para que a população, que muitas vezes não vem até nós, que tenha o conhecimento do trabalho que desenvolvemos aqui. Então, as redes sociais é um instrumento muito importante para que nós, vereadores, possamos apresentar para a comunidade uma prestação de contas, um trabalho do que nós fizemos aqui. Porque os vereadores, muitas vezes, é taxado por aquelas pessoas que a gente nunca viu colocar o pé dentro do Poder Legislativo, são os primeiros a criticarem o vereador que está lá só para ganhar. Mas eles não têm
a mínima vontade de querer vir aqui ou de entrar na tua página para poder saber do teu trabalho. Então é muito mais fácil criticar e as pessoas é muito mais fácil não querer saber para criticar do que se informar e ter que elogiar. É bem assim que funciona. Eu quero aqui que meus colegas e as pessoas que estão nos assistindo hoje na live, como venho fazendo há bastante tempo, e a gente sabe que hoje, no período eleitoral, precisamos medir as palavras, principalmente por hoje estar vereador. Estamos em plena campanha eleitoral. Mas eu preciso que vocês, meus colegas, saibam o porquê que eu estou falando isso. Quando esta vereadora fiscaliza o prefeito, vice-prefeito e os secretários, quando esta vereadora relata neste plenário que é o local onde temos que trazer as necessidades, os anseios e as fiscalizações e irregularidades que presenciamos, é aqui que temos que falar. Quando esta vereadora relata as irregularidades e pedindo que façam o correto, quando esta vereadora apresenta matérias pedindo informações, quando esta vereadora, que não teve êxito na época com o executivo e levou adiante ao conhecimento de órgãos superiores sobre o lixo doméstico depositado lá no Parque de Máquinas da Prefeitura, quando esta vereadora cobrou o atendimento dos plantões médicos de 24 horas, que é lei e que não estava sendo cumprida, lei aprovada por esta casa, muitas vezes, para não dizer que a maioria, esta vereadora foi criticada por todo esse trabalho de atribuição do verdadeiro papel do vereador. Digo isso por quê? Agora, para nossa surpresa, e vocês, meus colegas, devem estarem também surpresos, muitas pessoas que criticavam e ainda criticam o nosso trabalho como fiscalizadora, como vereadora, se lançaram candidatos a uma vaga deste poder. Em suas redes sociais, estão postando as atribuições do vereador. Estão postando que ser vereador é fiscalizar o prefeito, vice-prefeito e secretários. Que ser vereador é propor leis, debater e votar. Que ser vereador é representar os anseios da população. E agora, o que vamos pensar a respeito disso? Essas atribuições que muitos estão postando agora, nós sempre desempenhamos. Nós sempre exercemos o nosso real papel de vereador. Eu sempre soube a atribuição do vereador. E muitas vezes aqui me posicionei, cobrei, fiscalizei, mas fui criticada por fazer o papel do vereador. Muitas vezes. Tiro a conclusão que de duas uma. Ou essas pessoas não queriam que a casa fiscalizasse, que eu fiscalizasse, ou essas pessoas realmente não sabiam qual era a atribuição do vereador. E agora, colegas, estou fazendo este depoimento, essa explanação, feliz. Eu estou muito feliz de ver essas postagens de candidatos que estão pleiteando uma vaga neste poder, porque agora essas pessoas estão reconhecendo que eu realmente desenvolvi o papel do vereador. Ou elas recém agora foram pesquisar o que é o vereador porque querem uma vaga aqui. Eu quero dizer isso pedindo para que a comunidade reflita, que a comunidade escolha os seus representantes com responsabilidade, não por politicagem. Porque muitos aqui, quando eu cobrei, quando eu fiscalizei, muitas pessoas, quando tinha assuntos polêmicos, que a vereadora Rosane só queria cobrar e fazer polêmica, mas muitas vezes aqui, o plenário lotado, porque a vereadora Rosane ia criar uma polêmica, me filmavam, me criticavam, e hoje as pessoas são candidatas a vereadores.
dizendo exatamente a atribuição do vereador que eu desempenhei. Então, aqui eu peço que as pessoas reflitam para ver se realmente as pessoas querem ser um bom vereador ou vão estar aqui apenas por outros interesses. Agradeço, desejo uma boa semana e um bom trabalho a todos. Permite uma parte? Pois não, uma parte ao vereador Eduardo. Só para não perder o princípio da oportunidade. A questão falou em voto e nessa questão sobre as atribuições, realmente. Essa... Vereador, até vou aproveitar que eu estou fazendo uma live e vou virar o telefone para o senhor, para também as pessoas lhe assistirem falando. Pode, muito obrigado. Obrigado, vereadora. Mas nessa questão de querer contribuir nesse aspecto, porque realmente os 9 vereadores eleitos, normalmente, eles são muito cobrados durante a sua vivência na rua, no dia a dia, porque a política ela não começa lá no presidente da República e nos deputados, ela começa aqui, na cidade, no corpo a corpo. Quem faz esse corpo a corpo é o prefeito, vice-prefeito e os vereadores. Esses são eleitos no voto, os secretários são nomeados. Mas o que eu queria lhe dizer, para poder contribuir, é que o voto ele é individual e secreto, mas o resultado dele é coletivo. Então as pessoas elas possam fazer essa análise com muita calma, com muito critério, de extrema importância. Você ter o comprometimento de votar por pessoas que tenham a capacidade de atuar pela coletividade e não por interesses individuais. Só queria fazer essa colaboração, se assim as pessoas possam entender. Muito obrigado pela parte, vereadora. Obrigado, colega vereador Eduardo. E apenas aqui, para concluir, presidente, colegas, que as pessoas reflitam sobre esse meu pronunciamento. Porque tanto criticaram que eu tanto fiscalizei e desempenhei o papel do vereador, que hoje se dizem que querem uma vaga para fiscalizar. E aqui, mais uma vez, eu reconheço que essas pessoas precisam reconhecer, e certamente estão reconhecendo, que nós aqui desempenhamos o verdadeiro papel do vereador. Obrigada, presidente. Obrigada a todos. Obrigado, vereadora. Vereadora Adilson Seixas está ausente do plenário. Passa a palavra ao vereador Eduardo Longo. Obrigado. Vereador Cadico Labella. Obrigado, senhor presidente. Essas foram as manifestações do grande expediente. Consulta os colegas se querem fazer intervalo. Passamos direto à ordem do dia. Direto à ordem do dia, então. Gustavo, por favor. Comissão de Indústria, Comércio, Turismo, Finanças e Orçamento. Parecer número 25 de 2020. Autor, Poder Executivo. Relatora, vereadora Eva Mesa. Matéria, projeto de lei número 33 de 2020. Data do ingresso, 28 de agosto de 2020. Parecer pela tramitação. Ementa do projeto de lei. Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021. Relatório. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Prefeito Municipal, sob a forma de projeto de lei, com o objetivo de dispor sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021. Aspectos técnicos. O presente projeto de lei visa dispor sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021. O referido projeto apresenta as metas e resultados fiscais, bem como as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício vindouro, e fixa critérios para a elaboração e execução da proposta orçamentária do próximo exercício. Do presente projeto, constatou-se que o mesmo atende os preceitos constitucionais e as normas legais vigentes, especificamente no artigo 165, inciso 2 da Constituição Federal, e artigos 114, inciso 13, e 144, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal, no que se refere à competência para promover o processo legislativo. No que tange ao prazo para o envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias a esta Casa Legislativa, de acordo com o determinado no parágrafo 4º, inciso 2 do artigo 146 da Lei Orgânica do Município, ou seja, até o dia 30 de agosto, o presente respeitou o dispositivo legal. Também foram apresentados os anexos pertinentes em atendimento ao disposto na Lei Federal nº 4.320, de 1964, bem como as constantes no artigo 4º da Lei Complementar nº 101 de 2000, acompanhado das atas e pareceres dos Conselhos Municipais de Saúde, Educação, Assistência Social e Conselho do RPPS. Abaixo seguem as emendas necessárias. Primeiro, emenda modificativa no artigo 7º,
quando menciona que o artigo 22 da Lei Orgânica do Município, como sendo o correspondente à competência para o envio do projeto da Lei Orçamentária Anual ao Poder Legislativo. O artigo 22 da Lei Orgânica Municipal esclarece sobre as concessões e permissões de serviços públicos, fugindo do assunto tratado no artigo 7º do projeto de lei, ora em análise. Assim, a redação do artigo 7º do projeto de lei que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá conter a seguinte redação. Artigo 7º. O projeto de lei orçamentária anual será encaminhado ao Poder Legislativo conforme estabelecido no parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal, no artigo 114, inciso 13, da Lei Orgânica do Município e no artigo 2º da Lei Federal nº 4.320, de 1964. Segundo, emenda modificativa do artigo 19, parágrafo 2º, inciso 4, que menciona o artigo 24 do projeto de lei em análise, quando deveria se referir ao artigo 23, pois no modelo utilizado pelo Poder Executivo houve a supressão de alguns artigos, não sendo feita a devida alteração nos artigos correspondentes, devendo constar a seguinte redação. Artigo 19, parágrafo 2º. Não serão objeto de limitação de empenho. Inciso 4. As despesas financiadas com recursos de transferências voluntárias da União e do Estado, operações de crédito e alienação de bens, observado o disposto no artigo 23 desta lei. Terceiro, o mesmo ocorre no artigo 24, que deverá sofrer emenda modificativa no caput do artigo 24 e seu parágrafo 2º. O caput do artigo faz referência ao artigo 18 do projeto de lei 33 de 2020 e não ao artigo 19, conforme depreende-se da análise conjunta do projeto utilizado como modelo pelo Poder Executivo e do ora apresentado. Além disso, o parágrafo 2º estabelece como única forma de realização das audiências públicas que avaliam as metas de receitas e despesas a forma virtual, sem dar margem ao Poder Legislativo à realização das audiências de forma presencial, mesmo que tomando todos os cuidados de higienização exigidos pelos órgãos de saúde para o enfrentamento da Covid-19. Diante do exposto, é necessária a emenda modificativa do caput do artigo 24 e parágrafo 2º, conforme abaixo exposto. Artigo 24. As metas de receitas e despesas programadas para cada quadrimestre, nos termos do artigo 18 desta lei, serão objeto de avaliação em audiência pública na Câmara Municipal até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos. Parágrafo 2º. Durante o estado de calamidade pública decretado para o enfrentamento da Covid-19, a Câmara Municipal deverá obedecer às normas de distanciamento e higienização estabelecidas pelo Ministério da Saúde para a realização das audiências públicas de que trata esse artigo, podendo, se assim entender necessário, realizá-las de forma virtual, mediante o uso de tecnologias que permitam a participação de qualquer interessado. Quarto, emenda aditiva, criando-se o artigo 33-A na subseção 2 do regime de aprovação e execução das emendas individuais, com a seguinte redação. Artigo 33-A. É obrigatória a execução de emendas de iniciativa de bancada parlamentar, conforme disciplinado no parágrafo 16 do artigo 146 da Lei Orgânica Municipal e do artigo 166 da Constituição Federal, especificamente no parágrafo 9º do referido artigo constitucional, com garantia de execução às programações de iniciativa de bancada parlamentar no montante de até 1% da receita corrente líquida, realizada no exercício anterior. Quinto, emenda aditiva no artigo 35, criando-se o parágrafo 4º, pois se faz necessária a apresentação de cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos nas programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes, conforme determina a Lei Orgânica no artigo 146, parágrafo 11 e artigo 166, parágrafo 4º da Constituição Federal, acrescentando a seguinte redação. Em atendimento ao disposto no parágrafo 14 do artigo 166 da Constituição, com o fim de viabilizar a execução das programações incluídas por emendas individuais, o Poder Executivo obedecerá ao cronograma disposto ao artigo 146, parágrafo 11, da Lei Orgânica Municipal, para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução das emendas de que trata esta subseção. Conclusão.
Após analisado o aspecto técnico por esta comissão e apresentadas as emendas necessárias para a correta tramitação, esta comissão apresenta parecer pela tramitação do presente projeto de lei. Este é o parecer. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 2 de outubro de 2020. Vereadora Rosane Costa, presidente. Vereadora Eva Teixeira Mesa Prates, relatora. Vereador Eduardo Longo, revisor. Em apreciação, o projeto de lei 33, com as emendas 33 de 2020. Em regime de votação, os vereadores que concordar com o mesmo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Comissão de Saúde, Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Assistência Social. Parecer número 13 de 2020. Autor, Poder Executivo. Relatora, vereadora Eva Mesa. Matéria, projeto de lei número 36 de 2020. Data de ingresso, 8 de setembro de 2020. Parecer pela tramitação. Ementa do projeto de lei. Autoriza a contratação temporária de técnico em enfermagem. Relatório. O projeto de lei objetiva a autorização para a contratação temporária de técnico em enfermagem para atender o setor de imunização da Secretaria de Saúde, sala de vacinas, para preencher vaga da servidora aposentada, bem como ampliação do horário de atendimento sem intervalo. Conclusão. Após essa comissão analisar as razões apresentadas pelo senhor prefeito municipal, as quais manifestam interesse público, esta comissão apresenta parecer pela tramitação do presente projeto de lei. Este é o parecer. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 2 de outubro de 2020. Vereador Luiz Augusto Bittencourt, presidente. Vereadora Eva Teixeira Mesa Prates, relatora. Vereadora Rosane Costa, revisora. Em apreciação, projeto de lei 36 de 2020. Em regime de votação, os vereadores que concordar com o mesmo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 27 de 2020. Senhor presidente, os vereadores que este subscrevem requerem, após ouvido plenário na forma regimental, que a mesa diretora encaminhe em correspondência para o senhor Luciano Faustino, diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, DAER, situado na Avenida Borges de Medeiros, número 1555, na cidade de Porto Alegre, requerendo a manutenção com colocação de bueiros na RS 473, estrada estadual que liga Bagé a São Gabriel, principalmente no trecho compreendido entre os acessos de entrada para o Ibaré, segundo distrito, até a entrada para Meia Lua, primeiro distrito de Lavras do Sul. Justificativa. Apresentamos este requerimento atendendo reivindicação dos usuários do referido trecho, que alegam as péssimas condições de trafegabilidade da estrada, que apresenta várias crateras, dificultando o tráfego de veículos. Os produtores ficam preocupados com o transporte da produção e os demais condutores preocupados com a impossibilidade de trafegar na referida estrada. São reivindicações dos próprios moradores, motoristas, produtores rurais e também dos resultados das fiscalizações dos vereadores. Segue em anexo cópia da foto de um dos locais que precisam urgente de manutenção. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 2 de outubro de 2020, de autoria da vereadora Rosane Costa, da bancada do PDT, e vereador Biramar Goulart, da bancada do Democratas. Em apreciação, requerimento 27 de 2020. Em regime de votação, os vereadores que concordar com o mesmo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 28 de 2020. Senhor presidente, o vereador que este subscreve requer, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhada correspondência pela mesa diretora desta Casa Legislativa ao Poder Executivo setor competente, requerendo a substituição de tampas das bocas de lobo na rua Sadi Coelho Mazini, bairro Bucão, próximo à casa número 20. Justificativa. Tal pedido se justifica devido à necessidade de substituição nas tampas das bocas de lobo citado na rua Sadi Coelho Mazini, pois a mesma se encontra danificada. O problema pode gerar fator de risco aos pedestres. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 2 de outubro de 2020, de autoria do vereador Eduardo Longo, da bancada do PSB. Em apreciação, requerimento 28 de 2020. Em regime de votação, os vereadores que concordar com o mesmo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade.
Essas eram as matérias da ordem do dia. Passo agora às considerações finais. Com a palavra a vereadora Marisa Barreto, vereador Biramar, vereadora Eva Mesa, vereador Guto Bittencourt, vereadora Rosane Costa, vereadora Dilson Seixas, vereador Eduardo Longo, vereador Cadico Labella. Essas foram as considerações. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Muito obrigado.